Olá, amigos. Vamos dar sequência ao treinamento de análise de riscos. Identificação das causas. Eventos ou fatores responsáveis pela ocorrência dos perigos. Normalmente, estas causas de pequenas liberações são associadas a vazamentos. E as de grande liberação são associadas às rupturas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma válvula dando passagem ou uma tubulação deixando escapar um produto químico através de um flange, isso pode ser uma pequena liberação, estando associada a vazamentos. Porém, se a bomba que estava transportando, por exemplo, um ciclohexano, ou um estireno, ou gasolina, e o selo mecânico, que é a selagem da bomba, rompeu e está deslocando grande quantidade deste produto para a atmosfera, a isso é uma liberação associada à ruptura. Isso é uma grande liberação. É importante destacar os demais tipos de análise que podem levar a pequenas ou grandes liberações. A seguir, veremos alguns exemplos. Falha humana. Uma válvula de dreno aberta após o retorno do tanque de manutenção. Isso acontece muito nas indústrias, nos processos. O equipamento inicialmente foi totalmente drenado, limpo e bloqueado para entregar a manutenção, fazer uma inspeção interna, por exemplo. Depois que o setor de inspeção faz todo o trabalho, libera o equipamento para o operador colocar em processo. Essa liberação deveria ser sempre através de um checklist, um plano de raquete, para que o operador faça o caminho contrário que ele fez para a liberação do equipamento para inspeção. Então, se ele colocou 5 raquetes naquele vaso para não permitir que o inspetor tivesse contato com os fluidos do processo, quando for receber esse vaso, ele tem que remover essas 5 raquetes. E lembrar de os drenos, que vão drenar a parte líquida, ou os ventes, que vão drenar a parte gasosa, precisam ser fechados para a colocação do equipamento em regime de operação. Então, muitas vezes você tem uma situação que a pessoa não seguiu isso de forma correta, coloca o equipamento em operação e deixa uma válvula de dreno ou uma válvula de vente aberta. E o produto, por exemplo, uma amônia, vaza em grande quantidade e pode chegar a matar algumas pessoas. Outro item, falha de gerenciamento. Exemplo, enchimento de tanque sem acompanhamento da operação e sem alarme de nível. Por inúmeras situações, um operador, por exemplo, pode começar a encher um tanque, um vaso, e ele é chamado no rádio para fazer uma outra atividade. Então, ele, por ser muito experiente, já conhecer o tempo que este equipamento leva para encher, através da vazão que ele determinou, ele entende, eu posso ir lá, faço a operação e volto a tempo de concluir esta operação aqui. Por N situações, ele não consegue voltar a tempo, ou a vazão que ele definiu foi colocada errada e o tanque transbordou, não estando o operador atento à situação. Então, você pode ter uma contaminação ambiental, você pode gerar uma nuvem de produto. Se ele for um produto pesado, ele vai gerar uma nuvem ao nível do solo. Se ele for um produto leve, tipo uma amônia, que tem uma densidade de 0,6, isso é mais leve do que o ar, essa nuvem vai ser deslocada ao longo de um ambiente, podendo prejudicar algumas pessoas.
ou o teu sistema não tem alarme de nível, ou o sistema está com o sistema de nível com defeito. Então, isso é falha de gerenciamento. Outro item, eventos externos, vandalismo. Você pode ter esta condição aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Efeitos sendo incêndio em uma poça. Efeito relacionado à liberação de líquido inflamável, seguido do contato da poça com uma fonte de ignição, gerando incêndio em poça. Então, aqui você está vendo que houve a liberação de um líquido inflamável, foi espalhado este líquido no solo, criando um derramamento, uma poça. Somou-se a isso uma ignição. Essa ignição pode ser uma superfície quente de um veículo, pode ser uma gacheta de uma bomba aquecida. Então, juntando esta ignição com essa poça aqui, que atingiu o seu ponto de fulgor, onde esse líquido está liberando vapores agora, isso vai ser igual a incêndio em uma poça de inflamáveis. Vamos ver agora o efeito de tocha, jato de fogo. Efeito relacionado à formação de jato de material inflamável devido a furo em linha ou equipamento pressurizado com uma posterior ignição. Então, aqui eu tenho uma tubulação, onde eu tenho um material inflamável contido nesta tubulação e que, por alguma situação, este inflamável escapou da tubulação. Então, eu tenho uma formação de um ambiente aqui possível de inflamação. Para que isso aconteça, tem que se somar a uma ignição e a uma formação em condição ideal, que é o combustível na forma de gás ou vapor, o ar atmosférico, que vai disponibilizar o comburente, que é o oxigênio, mais a centelha, que aqui é o calor, a ignição. Isso vai gerar uma tocha, uma inflamação. Então, este vazamento encontrou uma situação ideal e inflamou-se. Aqui nós vamos ver o efeito incêndio em nuvem, que está relacionado à liberação de líquido pressurizado ou gás inflamável com formação de nuvem, seguido de ignição em local não confinado. Tá? Seria uma atividade numa área externa, uma área aberta. Então, eu posso ter o vazamento do gás inflamável, que escapou de uma tubulação, ou o vazamento de um líquido inflamável que, na temperatura ambiente, está volatilizando, gerando vapores, e esses vapores ou esse gás, em contato com o ar atmosférico e uma fonte de ignição, estando essas três figuras, o combustível, o ar e a ignição, em perfeita estabilidade, isto é, dentro do limite inferior de inflamabilidade e do limite superior de inflamabilidade, vai ignitar, vai ser igual a uma nuvem de fogo. Então, você vai ter aqui uma inflamação dessa atmosfera, que é muito perigoso, só que não é tão perigoso quanto a que acontece em um espaço confinado. Lembrando, esta inflamação acontece em espaço não confinado.
Vamos ver agora o que acontece quando isso existe dentro de um espaço confinado. Aqui nós vamos ver o efeito explosão em nuvem, só que agora em um espaço confinado. Seria o efeito relacionado à liberação de líquido pressurizado ou gás inflamável com a formação de uma nuvem, seguida da ignição em local confinado. Então, aqui nós temos vazamento de gás inflamável ou vazamento de líquido inflamável. Se for o gás inflamável, já gera diretamente a nuvem. Se for um vazamento líquido inflamável, vai gerar uma poça que, na pressão e temperatura atmosférica, vai estar com o ponto de fulgor liberando vapores. Esse vapor vai se encontrar aqui com o ar atmosférico, se encontrando com a fonte de ignição e estando dentro das condições ideais, que seria dentro do limite de inflamabilidade, entre o limite inferior e entre o limite superior. Então, essa é a condição ideal para acontecer uma inflamação. Vai acontecer o fogo dessa atmosfera explosiva e vai ter uma explosão dessa nuvem, pois ela está contida no espaço confinado. Esse é muito perigoso.